Sabe, tem cidades que são fáceis de definir. Santos. Bom, Santos não é uma delas. É um lugar de almas divididas, cheio de contradições, que no fim das contas são o que dão todo o charme para a cidade. Então, bora lá desvendar as várias camadas que fazem de Santos esse lugar tão particular. Olha, para começar, a gente precisa entender essa dualidade maluca. Pensa comigo. De um lado, você tem o maior porto da América Latina. É um colosso, um gigante. O ritmo é frenético, é trabalho pesado, é a economia do Brasil pulsando ali, sabe? E aí, do outro lado da rua, praticamente, o que a gente vê? Um paraíso de chinelos. Uma cidade de praia, tranquila, onde a vida tem outro ritmo, mais lento, de quem se aposentou e quer curtir uma. A pergunta que não quer calar é: como é que pode? Como uma cidade consegue ser essas duas coisas ao mesmo tempo? Um centro de negócios global e uma cidadezinha de praia. Pois é, a resposta para esse quebra-cabeça, como quase sempre, está lá atrás, na história. Então, para a gente entender Santos hoje, a gente tem que voltar no tempo. A identidade da cidade foi literalmente forjada no fogo. Primeiro, uma riqueza assim absurda, monumental. E logo depois, uma crise tão feia que quase varreu a cidade do mapa. É uma história de glória e de luta pela sobrevivência. Imagina só o cenário. Por um tempo, Santos foi, sem exagero, a Wall Street do café. O centro nervoso da economia do Brasil pulsava ali. Lá no salão da Bolsa Oficial do Café, os barões do café negociavam fortunas que hoje seriam inacreditáveis. O destino do nosso ouro verde era decidido ali, grão a grão, numa canetada. E o mais legal é que dá para sentir um gostinho dessa época. É só dar um pulo no Museu do Café, que fica no prédio da antiga Bolsa. Cara, só o prédio já vale a visita. É uma coisa de louco. Os vitrais são espetaculares. E o café que servem lá, bom, digamos que faz jus à fama, né? É um dos melhores do Brasil. É uma parada obrigatória, de verdade. Pois é, mas nem tudo era glamour. Essa explosão de riqueza do café trouxe junto uma consequência terrível. O saneamento era precário, a cidade cresceu desordenada e as doenças vieram com tudo. Santos ganhou um apelido sombrio nessa época: o Porto Maldito. Era um lugar perigoso para se viver. A cidade estava à beira do colapso, mas aí veio a virada. Um engenheiro chamado Saturnino de Brito teve uma ideia simplesmente genial. Ele projetou um sistema de canais revolucionário que fez duas coisas. Primeiro, salvou a cidade, literalmente. E segundo, redesenhou o mapa de Santos para sempre. Tanto que até hoje, os canais são o DNA geográfico da cidade. Ninguém fala o nome da rua, se fala mora no Canal 3, é perto do Canal 5, é a espinha dorsal de Santos. Bom, saindo um pouco dessa história mais épica, vamos mergulhar nas esquisitices. Porque no fundo, são essas coisas estranhas que dão a verdadeira personalidade de um lugar, né? E olha, a Orla de Santos é um prato cheio. Sim, é exatamente isso que a imagem mostra. Não é truque de câmera. Não é ângulo esquisito. Os prédios na Orla de Santos são tortos. E não é pouco torto, não. É um fato da arquitetura local que chega a ser meio perturbador. E morar num desses prédios é uma experiência única. Existem relatos de moradores que convivem com isso. A bolinha de gude que rola sozinha para o canto da sala, a sensação de que o chão não está bem no lugar. É o tipo de coisa que torna tudo muito mais real, né? Ok, mas por que isso aconteceu? O apelido local já dá uma pista: Torre de Pisa Caiçara. A explicação é uma combinação de dois fatores: um solo que não é firme, é muito arenoso, e as técnicas de construção da época que usavam fundações muito rasas. Basicamente, foi um erro de cálculo de engenharia que, com o tempo, virou um símbolo da cidade, quase um ponto turístico. Agora, tem outra esquisitice que não se vê, mas se ouve. Santos é tipo uma ilha linguística. Enquanto no resto do estado de São Paulo todo mundo fala você, em Santos o tu continua firme e forte. Isso cria um sotaque bem característico, meio cantado, super diferente do resto do estado. Bom, e já que a gente está falando de identidade, não dá para deixar de fora os sabores e as tradições, né? Porque a cultura de um lugar também está no que se come, no que se joga na praia. Vamos provar um pouco de Santos agora? E a gente começa com um mistério que dá água na boca. Vamos lá. O que é o pão de cará, que é a base do café da manhã de todo santista, se ele não leva mais cará na receita? Parece pegadinha, né? A explicação é fantástica, é pura tradição. O nome Pão de Cará virou uma instituição, ficou tão forte, tão parte do dia a dia, que mesmo depois que a maioria das padarias tirou o cará da receita,
O nome ficou. É sagrado, ninguém nunca vai chamar de outro jeito. O nome virou mais importante que o ingrediente. Agora, outra coisa que é a cara de Santos é o tamborel. É um esporte de praia muito único. Parece um tênis jogado com um negócio que lembra um pandeiro de madeira. É impressionante ver o pessoal jogando, muitas vezes senhores de 70, 80 anos, com uma agilidade de atleta olímpico. O som da bolinha batendo na madeira é a trilha sonora da Praia de Santos. Então anota essa dica de ouro para quando for para lá. Quer comer como um local? Se a pedida for algo mais chique, o prato oficial da cidade é a Meca Santista. É um peixe grelhado com risoto de pupunha, farofa de banana. Uma delícia. Mas, se a ideia é sentir o dia a dia, o clássico dos clássicos é a média. Um pão na chapa com café com leite bem tirado em qualquer padaria. Isso sim é Santos de verdade. E ó, para quem curte uma coisa mais escondida, fora do circuito turístico, tem a Ilha de Ana. É um vilarejo de pescadores que tecnicamente faz parte de Santos, mas parece que parou no tempo. É outro mundo, um segredo muito bem guardado da cidade. Agora, para a gente chegar no coração da identidade santista, falta uma última camada, e talvez seja a mais importante de todas, a grande rivalidade. Uma briga histórica, de séculos, com a cidade vizinha. Essa rivalidade é quase uma novela. É a clássica briga de irmãos. De um lado tem São Vicente, a primogênita, a primeira cidade do Brasil, a que tem o peso da história. Do outro, Santos, a irmã mais nova, que ficou rica, famosa, poderosa, com o maior porto e, claro, com o Pelé. É uma disputa entre a certidão de nascimento do Brasil e o poder do dinheiro. E tem um ditado que o pessoal de São Vicente adora falar, que resume toda essa provocação. Eles dizem: Santos nasceu dentro de São Vicente. É aquela alfinetada, sabe? Um jeito de lembrar que, não importa o quão rica e poderosa Santos tenha se tornado, a origem, a raiz de tudo, tá lá na cidade mais velha. E no fim das contas, a gente termina com a pergunta que nunca vai ter uma resposta definitiva. Quem é, de fato, a rainha da Baixada? São Vicente, com a história, com o título de primeira do Brasil? Ou Santos, com o dinheiro do Porto e a glória do rei do futebol? Não tem resposta certa. E talvez seja justamente essa rivalidade, essa tensão, que faz essa região ser tão complexa e fascinante. A pergunta fica no ar.